Kala, Bene Shabbat Mekabla, Bene Shabbat Mekabla. Olá, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabbat. A Parashá Hukat e Balak. Hukat começa com o puro decreto da Torá, Hukat HaTorá, a mitzvah de que somos conclamados a cumprir, mesmo que não possamos entender seu propósito e sua razão. A vaca vermelha, a pará do mar, as cinzas que eram usadas para purificar pessoas que se contaminavam através do contato com o corpo de uma pessoa morta. A narrativa, então, salta 38 anos para iniciar a descrição do que aparece imediatamente antes do povo judeu entrar na terra de Israel. A profetisa Miriam morre e o povo fica sem água, pois o milagroso poço que os acompanhava durante a sua jornada no deserto existia pelos méritos de Miriam. Deus ordena a Moshe e a Aharon que falem com uma rocha especial que produzirá água instantaneamente. Em vez disso, Moshe golpeia a pedra com seu cajado. E Deus diz aos dois líderes que eles não entrarão na terra prometida. Depois, o rei de Edom recusa-se a deixar o povo judeu a passar, fazendo-lhe tomar uma rota mais distante. Aharon morre e é sepultado no Monte Hor, e o seu filho Elazar o sucede então como sumo sacerdote. Os filhos de Israel cantam uma canção de louvor sobre o milagroso poço que Deus tinha feito surgir pelos méritos de Miriam. E a porção termina com as batalhas e vitórias sobre Sihon, o rei de Emori, e Og, o rei de Baxã. A Parashá Balak muda das viagens do povo judeu no deserto para nos contar a história de Bilã, profeta pagão que tentou por várias vezes amaldiçoar os filhos de Israel. Pois é, contratado por Balaque, o rei de Moab, Bilã concorda em embarcar numa jornada até o acampamento israelita. Entretanto, primeiro pede permissão a Deus e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que Deus colocasse em sua boca. Durante a viagem, um anjo brandido com uma espada bloqueia o caminho de Bilã, fazendo com que a sua montaria se desviasse repetidas vezes na estrada, e incapaz de ver o anjo. Bilã então reage golpeando o jumento e os desobedeceu por 3 vezes. Milagrosamente, Deus faz com que o animal fale com Bilã, e Deus desvela aos olhos do humilhado profeta para que possa ver o anjo em pé em seu caminho. O anjo então lembra a Bilã, uma vez mais, que ele pode apenas falar as palavras que o Criador colocar em sua boca. Olha aí, Zaid. E chegando então próximo ao acampamento dos judeus, Bilã tenta amaldiçoá-los repetidamente. E todas as vezes que ele é impedido. E em vez disso, ele termina por pronunciar várias bênçãos, preces, para a consternação de Bilã. Zaid. Pois é. A porção da Torá termina com a licenciosidade dos homens judeus com as filhas promíscuas de Moab e Midian. E o indecente ato público que Zimri, um príncipe da tribo de Shion, com uma princesa midianita. Pinhas, neto de Aharon, reage zelosamente, furando até a morte, com uma lança, detendo a peste que Deus havia feito irromper no acampamento. Zay. Pois é, que coisa, hein? Você vê vários acontecimentos, né? Exato. Estamos aí em Mehubarot, tem uma porção dupla, Isso. com a narrativa de todos esses acontecimentos. É. Hukat começa falando A vaca. do estatuto, né, da novilha vermelha, da qual as cinzas era utilizada para a purificação das pessoas que tinham contato com a morte. Já as pessoas que se envolviam na confecção, na produção preparação das cinzas, né, as pessoas ficavam no estado de impureza. Impureza também. Então, Hukim, ou os estatutos, é a parte da Torá do qual nós não temos uma exata compreensão do que exatamente Deus quer. Então, para quase todas as coisas, nós precisamos
executar mediante uma lógica. Ah, vai lá e faça isso. Aí nós Por quê? perguntamos, Por isso, por isso, quê? aquilo. Por quê? Nós sempre exigimos uma lógica para fazermos aquilo ali. Mas no caso do Iruquim, os estatutos, que existe uma composição de vários mandamentos, dos quais nós cumprimos simplesmente, sem saber por quê, simplesmente porque Hashem pediu. Né? Faça. E aí nós mantemos aquela palavra de faremos e ouviremos. Faremos e entenderemos, vai exatamente cumprir e ter força nesse momento em que faremos da mesma forma, mesmo que não entendamos. Temos que entender que o Eterno, tudo aquilo que o Eterno determina é bom. É bom para nós. É bom para nós. E mesmo que nós não saibamos por que motivo estamos fazendo aquilo, mesmo que nós não achemos lógica naquilo que nós estamos fazendo, nós temos que fazer porque nós não temos o entendimento que tem o Eterno. O nosso nível de entendimento é muito, muito, muito abaixo do nível de conhecimento do Eterno. Ele conhece. Nós às vezes entendemos, às vezes não. Mas mesmo sem entender, nós temos que... Faremos e entenderemos. Faremos e entenderemos. Zait, essa porção vai pular 38 anos à frente, né, do que ocorreu ali. Nós teremos aí a triste separação de Miriam, logo na sequência também de Aharon. Mas a morte de Miriam, ela trouxe uma consequência, porque toda a nação sentiu a ausência da água. Exato, né? Era o poço de Miriam. O poço de Miriam. Então, nós entendemos que as águas que eles tomavam no deserto era por mérito de Miriam. E a falta da água fez com que o povo, então, reclamasse e tivesse uma reação explosiva, né? Que na verdade, para onde nos manda o Salmo 95, Isai. Ele nos manda exatamente para esse ocorrido. E também o Salmo 95, ele é uma atribuição do próprio Moshe Rabbeinu. Então, quando ele diz assim, se hoje, o presente, se hoje ouvirdes meus mandamentos, não endureça os vossos corações, como aconteceu em Merivá e Massá, quando os vossos pais me tentaram, né? E viram os meus milagres. Então, pessoal, quando o Salmo 95 diz, se hoje ouvirdes meus mandamentos, não endureça os vossos corações, como aconteceu ali, Merivá e Massá, foi exatamente o local, na viagem do deserto, em que os filhos de Israel, pela falta da água, por ocasião da morte de Miriam, eles reclamaram contra Moisés, reclamaram contra Aharon, e ocorreu, Zay, aquela famosa interdição, aquela triste interdição de que sofre o próprio Moisés, porque ele acaba sendo tomado por um sentimento de fúria, de ira, e acaba perdendo esse controle quando Deus ordenou a ele que falasse com a pedra e ela daria água. E ele, em vez disso, ele golpeou. Ele golpeou por 3 vezes e por isso recebeu o decreto de que não teria permissão de entrar na terra, a qual ele conduziu por 40 anos os filhos de Israel, exatamente para entrar nela. Porque o povo que saiu do Egito já não era o mesmo povo que estava entrando na Terra Santa. Exato. As pessoas já tinham uma grau nova geração, né? Uma nova geração, um grau de conhecimento e liberdade que não havia naquele povo que saiu do Egito. Aquele povo precisava ser na pancada. O povo que saiu. O povo agora, que já merecia então entrar na terra de Israel, não. Esse é através da palavra, através do conhecimento, que ele seria conduzido, e não através da pancada. O que o Zayt está dizendo é o seguinte, quando os filhos de Israel saem do deserto, eles também têm a falta da água, e naquele momento Deus ordena que Moisés batesse na pedra, e com a batida que ele deu na pedra, então a pedra deu a água de que eles precisavam. Agora, no final de 38 anos, então já está sendo substituída aquela geração que sai do Egito pela nova geração que nasceram no deserto, né? Então, para esse mesmo acontecimento, Deus pede de forma diferente. Não que batesse na pedra, mas que falasse com a pedra. Então, mas Moisés estava sendo insultado no momento em que ele estava de luto pela sua irmã. Ele estava vivendo um estado de luto, estava sendo insultado pela falta de água, estava sendo provocado pelas pessoas, e no momento em que Deus diz, vai e fale com a pedra, ela vai dar água de que vocês precisam. Ele foi e bateu por 3 vezes.
Aí alguém pergunta, e por que também Aharon, que não bateu na pedra, foi interditado? Pois é, Aharon, ele teve a oportunidade por 2 vezes de impedir que Moshe batesse na pedra. Bateu a primeira vez, Aharon deveria ter dito, peraí, para. O Eterno disse para você falar com a pedra e não bater com a pedra. Aí na segunda vez houve a mesma coisa. Ele não interviu. Na terceira vez, acabou. Condenou os dois. Então, Os dois. nós temos também, Zé, que o acontecimento de a guerra, né, que eles vão enfrentar ali com Og, o rei de Bashan, né, os amoreus, os emoreus, né, que eles vão enfrentar, eles vão ser bem-sucedidos, inclusive, nessas conquistas. Porque Deus está lutando com ele. E também a interdição diplomática de que ele não conseguiu passagem pelos territórios de Moabe e fez com que eles dessem uma volta no território. Isso já vai nos levar à preocupação de Moabe com a presença judaica nos seus territórios, né, Zé? Que vai contratar Bilã, que é um feiticeiro, um profeta das nações, que tem o poder nas suas palavras de amaldiçoar e abençoar, né? Lembrando que quando Hashem fala com Abraham, no seu pacto, ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Inclusive no momento de antissemitismo, né, Zé, que estamos vivendo, as pessoas ausentes de um temor, principalmente, um temor dos céus, acabam por disseminar um ódio gratuito, um ódio injustificado, usando todo tipo de pretexto para exercer o seu antissemitismo deliberadamente. E Bilã, ele foi convidado para receber uma recompensa, prêmios, honrarias, né, para que então ele amaldiçoasse. Então Bilã não é até tão gratuitamente, muito embora ele recebeu uma oferta para um trabalho, mas veremos no decorrer da leitura dessa paraxá que Bilã também ele possuía esse ódio gratuito e neste caso ele faria até de graça, Zé, de amaldiçoar. Então, lembrando, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E esta paraxá, Zé, ela vem na sequência porque Bilã, ele, muito embora com a intenção de amaldiçoar, ele acaba por abençoar os filhos de Israel, por proferir bênçãos e rezas, né, que inclusive nos enche de orgulho. Exato. Né, acaba uma oração que fala acaba massageando o nosso ego, né? Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Então ele é exatamente o profeta que é aquele lisonjo, né? Que faz elogios e acaba desarmando. Quando a pessoa vem com uma certa repulsa, né? Então ela acaba nos deixando com a defensiva armada, né? E no caso dele não, ele acaba até desarmando, né, com elogios, as suas bênçãos. Nós vamos entender isso principalmente com a força da paraxá que também está sendo estudada essa semana, quando Moisés fala no Salmo 95, né, na verdade ele fala assim, e se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Para qual tipo de palavra, Zait, você endurece o coração? Que você arma uma resistência? Uma torrerá, né? Quando você é chamado a atenção, quando alguém chama a sua atenção, então a tendência de que você, uma admoestação, você tende a se afastar da pessoa que vive te chamando a atenção. Então, na contrapartida em que Moisés, no Salmo 95, falando exatamente o momento em que viveram, né? E se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, em que palavra da Torá pode provocar o endurecimento de coração? Porque Moisés, diferente do profeta das nações, que é Bilã é aquele que elogia, né? Aquele que mexe com o teu ego, que consegue te levar para cima, né? E consegue deixar você desarmado para depois colocar o tropeço. Exato. Moisés não. Moisés é aquele que grita, você vai tropeçar! E você assusta. Entendeu? Bilã não. Bilã, falou pro bem, ele fala, venha, tzadik, venha piedoso, você está bem vestido, olha que talite bonito, e coloca o tropeço para você cair. Exatamente. Né? Agora, Moisés não, Moisés é o que gritava, por aí não, venha para cá,
né? Aqui, uma metáfora estamos fazendo aqui, mas na verdade é isso. Por que Moisés fala, se ouvirdes a minha voz, é Torá, né? Em que palavras de Torá pode endurecer o coração da pessoa? A referência que ele dá, como aconteceu com vossos pais em Meribá e Massá. Quando pelo caminho me tentaram, ou seja, eles testaram a Deus. Testaram a Deus. Ué, Deus está conosco ou não está? Por que está faltando água nesse lugar aqui? Então, o endurecimento do coração, eles chegam a ponto de confrontar o próprio Deus, né? Enquanto que não. Bilã fez eles ter a sensação de que eles eram justos. Bacana, Vocês bonitos. são piedosos, os teus pais, os teus patriarcas são exemplo de pessoas. Eles são uma raiz. As suas tendas são maravilhosas. O lugar que vocês reverenciam ao seu Deus olha que ambiente bacana. Então, quando ele conseguiu encher o ego dos israelitas, então estava ali um tropeço no final, que é o que vai ter que ser consertado por Moshe e também por Pinhas. Exato. Tem um ponto aí muito interessante quanto ao Midrash, que Bilã, ele, sabendo a morte gloriosa que teve Abraão, ele também queria uma morte gloriosa assim, dessa forma. Mas o Eterno não permitiu. O Eterno não permitiu porque aquela morte gloriosa que teve Abraão foi pelo merecimento dele. Já Bilã, ele não teve o merecimento por um motivo, porque ele odiou o povo sagrado. E isso afastou dele totalmente, porque ele era também profeta, ele também ouvia Deus. Bilã, então, ele é aquela história. Por exemplo, ele pode dizer assim, todos, é como aquela pessoa que diz o seguinte, eu fiz mal, e suponha o seguinte, suponha uma empresa, uma pessoa que tem uma empresa e essa pessoa tem um gerente, e esse gerente prejudica aos seus clientes, de alguma forma. Aí o dono da empresa descobre, e quando o dono da empresa descobre, ele chama o gerente e fala, ué, você fez isso? Você fez esse mal para os meus clientes? Aí ele fala, mas olha, peraí, pô, eu dei para você um presente. Bilã, ele tentou fazer aqueles sacrifícios dos bois, né? Sacrificando os bois ao Eterno. Ele fez mal, por um lado, ao povo, e quis fazer o bem, por outro lado, ao Eterno. Como é que pode? Você fez mal ao meu povo e quer agradar a mim. Você não pediu perdão ao meu povo? É o que aconteceu. Não mereceu, né, ter uma morte justa. Não mereceu. Nós teremos uma porção, né, que vai receber o nome de Pinhas, que é a pessoa que finaliza a Parashá de Balaque, do tropeço, né, que Bilã e Balaque colocam diante dos filhos de Israel. Agora, Bilã é aquele que de todo o coração desejava amaldiçoar Israel e não precisava nem de prêmios, uma casa cheia de ouro ou de honrarias. Ele tinha esse ódio gratuito, né? E vamos entender melhor, né? Inclusive que no momento em que ele deseja, após seus sacrifícios, suas feitiçarias, ele tenta amaldiçoar, Hashem coloca em sua boca as bênçãos, né? Ou seja, inverte as maldições por bênçãos. É como aquele filme do Jim Carrey, chama O Mentiroso, que é um advogado. Sim, eu lembro. Em que o filho dele fala que, em pedido de aniversário, que seu pai nunca mais mentisse, né? E toda vez que ele vai falar uma mentira, vem a verdade, né? Então, Bilã foi acometido daquilo. Quando ele ia pronunciar uma maldição, ele acabava por elogiar, por agradecer. E isso fez com que Israel se sentisse lisonjeado e tranquilo, e acabou caindo num tropeço que depois Bilã soube driblar essa situação, e nós vamos ver o resultado no final disso. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas aí nesse Shabat pelo mais competente Minyan. E que fala de Anussim para Anussim.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E seja o mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת